Fala pessoal do nono ano, estamos aqui para mais um vídeo de história, dessa vez para falar sobre totalitarismo. O pós-guerra, pessoal, pós-Primeira Guerra, foi muito cruel, principalmente com a Itália e com a Alemanha, que foram as potências derrotadas. Esses países foram obrigados pelo Tratado de Versalhes, como vocês já viram em atividades anteriores, a pagar todos os custos da guerra. Foram consideradas pelas potências vencedoras as principais culpadas pelo que aconteceu no conflito e por todas as perdas que ocorreram. Isso criou um trauma muito grande no povo alemão e botou os países em grave crise política e econômica, que durou toda a década de 20. Nesse contexto, surgiu uma corrente política, primeiro na Itália, depois na Alemanha. Na Itália, o fascismo, liderado por Benito Mussolini, e na Alemanha, o nazismo, o nacional-socialismo, que se fala, o nome do partido, Partido Nacional Socialista, nazismo, liderado por Adolf Hitler. Esses partidos se baseavam num nacionalismo extremado, querendo dizer que todos os outros países eram inimigos e que tanto a Itália, no caso do Mussolini, quanto a Alemanha, no caso do Hitler, deviam se preocupar em levantar esses países novamente e levar eles ao destino que era dominar o mundo, porque eles eram os países das raças superiores, das raças mais avançadas. No caso da Alemanha, isso era mais forte. Os alemães seriam a raça ariana, a raça original mais avançada. A partir dessas ideias de nacionalismo extremado, surgiu a corrente política do totalitarismo. O que significa o totalitarismo? Diferente da democracia, onde o poder é dividido entre pessoas que são eleitas pelo voto, e esse mandato dessas pessoas eleitas tem um tempo determinado para ocorrer, e depois são colocadas outras no lugar. O totalitarismo define que um partido somente deve existir, um líder máximo também deve existir, ou seja, eles são uma ditadura, mas além de ser uma ditadura, esse partido controla todos os aspectos da vida das pessoas, dos cidadãos que vivem naquele país. Então determina como a pessoa se veste, qual o corte de cabelo, quais os hábitos, como as pessoas devem se cumprimentar, como as pessoas devem agir dentro das suas casas, como as pessoas devem agir nas ruas, quais as pessoas são permitidas, qual a religião, qual o esporte, quem pode praticar cada esporte, enfim, todos os aspectos da vida da pessoa são definidos pelo partido, porque o partido, supostamente pela ideia totalitária, ele tem uma definição clara do que é o bom para as pessoas e do que é o ruim para as pessoas. Então, o totalitarismo, ele controla o país de uma forma total. É isso que é o significado do nome. Totalitarismo é porque um partido liderado por uma pessoa controla de forma total um país, definindo como a vida das pessoas deve seguir. Diferente de uma democracia, por exemplo, onde se respeita a diversidade de opiniões, a diversidade de viveres, a partir, claro, de regras básicas que todos devem seguir. Mas, por exemplo, você aí na sua casa, você pode usar determinado corte de cabelo, você pode comer o que você quiser, pode ter qualquer profissão que você quiser, não é determinado fazer uma coisa, pode praticar qualquer esporte, pode acreditar no que quiser sem ser punido por isso, diferente dos países totalitaristas, certo? Principalmente na Alemanha nazista ocorrerão muitas perseguições àqueles que eram considerados inferiores e impuros para não prejudicar a pureza da raça alemã, principalmente os homossexuais, os judeus e os negros. Eram pessoas que eram perseguidas na Alemanha nazista, presas e colocadas em campos de trabalhos forçados ou expulsas do país. E mesmo que não fossem presas, elas eram obrigadas a andar com roupas específicas que determinassem que elas eram ou homossexuais ou judeus. No caso dos homossexuais, eles andavam com uma roupa com um triângulo rosa bordado na camiseta, obrigatoriamente.
e os judeus com a estrela de Davi, que é o símbolo da fé judaica. Enfim, vários aspectos do totalitarismo, do nazismo e do fascismo estão presentes aí no texto, e eles são importantes porque esses dois países vão ser a base das tensões para o conflito que vai vir em seguida, que é a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos estudar na atividade da semana que vem. Mas ainda falando sobre a atividade dessa semana, a partir dos conceitos ali do totalitarismo que vocês viram no texto da atividade, vocês têm que ler esse discurso aqui, ó, do Benito Mussolini, que é esse careca em cima desse cavalo aqui, ó, ele lendo um discurso em cima do cavalo. E ele fez esse discurso aqui para o povo italiano e tudo mais, falando sobre como deve ser o país, como ele acreditava que era o certo, né? E a partir da leitura desse discurso dele, vocês têm que responder o seguinte: ó. Explique abaixo como o discurso acima de Benito Mussolini se relaciona com o que foi descrito sobre o totalitarismo no texto da disciplina. Ou seja, vocês têm que relacionar esse discurso, os elementos desse discurso do Benito Mussolini, com as características do totalitarismo que aparecem lá no texto. Uma questão de interpretação e de saber colocar os conceitos que vocês aprenderam na atividade em prática, analisando um discurso de um cara que era um totalitário. Então ali vocês têm que perceber, por exemplo, quais características do totalitarismo aparecem no discurso. O que é o totalitarismo para Benito Mussolini? Ele é a favor ou contra? Como funcionaria um governo totalitário de acordo com o Mussolini? Então tudo isso aí é uma questão. A atividade é uma questão só que vocês têm que construir uma resposta analisando o discurso e relacionando com o texto da atividade, certo? Então exige bastante interpretação de vocês, bastante leitura. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp e até mais.